Você acredita que existe um lugar onde cada nascer do sol começa com uma corrida entre a vida e a morte? Mais de 2 milhões de animais seguem em frente, mas nem todos viverão para ver o pôr do sol. Esse lugar é o Serengeti, um dos ecossistemas de vida selvagem mais adversos da Terra. Serengeti. A corrida entre a vida e a morte. Os primeiros raios do amanhecer se espalham pelas intermináveis savanas do Serengeti. O orvalho da manhã ainda se agarra a cada folha de grama, mas o solo já começou a tremer. No horizonte distante, milhares de passos se fundem em um pulso profundo e rítmico lento, implacável e interminável. Esse é o batimento cardíaco do Serengeti, onde mais de 2 milhões de animais se movem incessantemente em busca de chuva e pastagens frescas. Em meio a esse fluxo interminável, um animal não avança. Um búfalo do cabo macho permanece imóvel no meio da planície aberta. Cicatrizes antigas marcam a protuberância grossa e dura como pedra de seus chifres, evidência duradoura de muitas épocas de acasalamento já passadas. Ele não precisa procurar comida agora. Todos os seus sentidos estão voltados para uma única ameaça que se aproxima. Do lado oposto, um macho mais jovem surge lentamente. Restam apenas alguns metros entre eles. Nenhum único mugido, nenhum único movimento desperdiçado. Apenas respirações pesadas levantando finas nuvens de poeira, e 4 olhos fixos um no outro, sem vacilar nem por um momento. Eles esperavam por este dia há muito tempo. Então, sem nenhum aviso, os dois corpos imponentes avançam no exato mesmo instante. Por fim, o búfalo mais jovem se afasta e sai silenciosamente do campo de batalha. O confronto chegou ao fim. No Serengeti, batalhas como essa acontecem a cada época de reprodução. Elas fazem mais do que apenas determinar o vencedor, elas decidem qual indivíduo é forte o suficiente para liderar a manada e transmitir seus genes à próxima geração.
É por isso que o búfalo do Cabo é classificado como um dos Big Five e os 5 animais icônicos da África. Um macho adulto pode pesar entre 700 e quase 1000 kg, ter cerca de 1,7 metros de altura na cernelha e possuir uma força notável. Sua arma mais característica é a protuberância, as duas bases dos chifres fundidas em uma única massa óssea espessa e sólida. Essa estrutura ajuda a absorver a força de colisões violentas, ao mesmo tempo em que serve como um escudo eficaz ao enfrentar leões. Mas a força do búfalo do Cabo não reside apenas em seus chifres. Eles vivem em grandes rebanhos, que às vezes chegam a contar várias centenas de indivíduos. Quando um membro está em perigo, todo o rebanho pode se virar e contra-atacar em conjunto, forçando até mesmo os leões a abandonarem sua presa em muitas ocasiões. A estação chuvosa é quando as savanas estão mais verdes, e é também quando a manada de búfalos entra em sua época de reprodução. Os machos desafiam-se constantemente uns aos outros pelo direito de acasalar com as fêmeas da manada. Após o acasalamento, uma fêmea de búfalo carrega seu filhote por cerca de 5 meses. A maioria dos filhotes nasce no início da estação chuvosa seguinte, quando a abundância de grama fresca fornece às mães leite suficiente para criá-los. Apenas algumas horas após o nascimento, o filhote já precisa se levantar e seguir o rebanho. No Serengeti, ficar para trás, mesmo que seja por um único passo, pode significar tornar-se alvo de predadores. É essa regra que permitiu ao búfalo do Cabo sobreviver nas savanas africanas por milhões de anos. O sol já está alto no céu. O calor começa a cobrir o Serengeti com um ar cintilante que ondula como a superfície da água. Em toda a vasta savana, quase não há mais nenhum lugar com sombra suficiente para se esconder. Exceto debaixo de um arbusto baixo de acácia. Sob seus galhos densos e espinhosos, um par de olhos âmbar permanece aberto, sem piscar, focado na savana à frente. É uma chita-mãe. Três filhotes de chita estão enrolados ao lado dela. Eles ainda são muito jovens para entender por que a mãe está sempre tão tensa. Mas o instinto os mantém em silêncio. Mesmo quando estão com fome, raramente emitem algum som. No Serengeti, criar os filhotes é ainda mais difícil do que caçar, especialmente para essa chita-mãe, que precisa criar seus filhotes sozinha. Toda vez que ela deixa o esconderijo para procurar comida, ela arrisca tudo. Se voltar tarde demais, talvez nunca mais veja seus filhotes. A natureza moldou a chita para se tornar o felino de grande porte mais rápido do mundo. Sua coluna flexível funciona como uma mola, suas garras não se retraem totalmente, permitindo que se agarrem firmemente ao solo, e sua longa cauda mantém o equilíbrio enquanto muda de direção a velocidades que se aproximam dos 100 km por hora. Essa velocidade é comparável à de um carro de corrida acelerando em uma pista.
Mas essa velocidade tem um preço. Seu corpo esguio permite que a chita acelere mais rápido do que qualquer rival, mas não é forte o suficiente para enfrentar leões ou hienas. Como resultado, a mãe precisa criar seus filhotes sozinha e evitar qualquer encontro desnecessário. Felizmente, os filhotes têm seu próprio escudo. Durante as primeiras semanas de vida, uma faixa de pelos branco-acinzentados fica ereta ao longo de suas costas. À distância, eles se parecem notavelmente com um texugo melífero, um animal destemido que até mesmo os leões pensam duas vezes antes de enfrentar. Essa é uma forma de mimetismo protetor. Esse momento de confusão faz com que muitos predadores hesitem antes de se aproximarem. E no Serengeti, às vezes, apenas alguns segundos de hesitação são suficientes para dar a toda uma família de chitas uma chance de sobreviver. Mesmo assim, a natureza continua incrivelmente implacável. Estudos mostram que apenas cerca de 5 a 10% dos filhotes de chita sobrevivem até a idade adulta. A maioria é vítima de leões, hienas ou outros predadores nos primeiros meses de vida. Para uma mãe chita, cada dia em que seus filhotes permanecem vivos é uma vitória. Se a chita conquista as savanas com velocidade, o cão selvagem africano triunfa pela força da matilha. Através das vastas savanas, uma matilha de cães selvagens africanos se move silenciosamente. Sem rugidos, sem demonstrações de dominância, eles se comunicam apenas por meio de chamados curtos e olhares perfeitamente sincronizados. De repente, uma impala aparece. Em questão de segundos, toda a matilha parte em uma corrida veloz. O impala foge imediatamente, mudando constantemente de direção e saltando alto no ar na tentativa de despistar os predadores que se aproximam por trás. Em apenas alguns minutos, a caçada chega ao fim. É por isso que o cão selvagem africano é considerado um dos caçadores mais eficientes do planeta. Sua taxa de sucesso na caça frequentemente ultrapassa 60%, muito superior à média do leão, que gira em torno de 25%. Esse sucesso começa com seu próprio corpo. Suas orelhas grandes ajudam a dissipar o calor sob o sol forte, ao mesmo tempo em que captam sons a grandes distâncias. Suas pernas longas, esguias, mas incrivelmente poderosas, funcionam como molas, permitindo-lhe manter passadas longas e resistentes pelo terreno acidentado das savanas.
Combinado com um coração grande e um sistema respiratório altamente desenvolvido, os cães selvagens africanos conseguem manter velocidades de 50 a 60 km por hora por distâncias de vários quilômetros, algo que muito poucos predadores são capazes de fazer. Em vez de derrubar suas presas com um único ataque decisivo, os cães selvagens africanos contam com a resistência. Eles constantemente dispersam o rebanho, se revezam na perseguição e desgastam a presa antes de desferir o golpe final. Mas o que torna os cães selvagens africanos verdadeiramente notáveis não é apenas a maneira como caçam, é também a maneira como tratam uns aos outros. Após uma refeição, os adultos retornam à toca. Eles regurgitam a comida para alimentar os filhotes, ao mesmo tempo em que a compartilham com membros mais velhos ou feridos da matilha que não puderam participar da caçada. Esse é um comportamento raramente visto entre carnívoros. Dentro de cada matilha, apenas o casal dominante conhecido como casal alfa tem permissão para procriar. Os demais membros trabalham juntos para proteger, cuidar e criar a próxima geração, ajudando a matilha a manter sua unidade ao longo de muitos anos. Isso mostra que, no Serengeti, a força nem sempre pertence ao indivíduo mais rápido ou mais forte. Às vezes, ela pertence àqueles que permanecem unidos até o fim. O espírito de união não existe apenas nas matilhas de cães selvagens africanos. Por todo o Serengeti, milhões de criaturas também estão embarcando juntas em uma jornada que se repete há milhões de anos. Ninguém lidera o caminho, mas cada uma delas sabe que deve continuar avançando. No horizonte distante, uma enorme nuvem de poeira começa a surgir lentamente. O solo treme sob mais de 2 milhões de passos de guenos, zebras e gazelas de Thompson. Elas se deslocam acompanhando as chuvas em busca de pastagens frescas e novas fontes de água, em uma jornada que se estende por centenas de quilômetros. Essa migração é o coração do ecossistema do Serengeti. As planícies de grama baixa que surgem após as chuvas sustentam os herbívoros, enquanto as gramíneas altas, as florestas espinhosas de acácias e os rios sinuosos fornecem habitat para inúmeros predadores e aves selvagens. Cada espécie desempenha seu próprio papel. As zebras abrem caminho, usando seus dentes poderosos para pastar nas gramíneas mais velhas e resistentes. Os gnus seguem atrás, alimentando-se dos brotos jovens ricos em nutrientes. Por fim, vêm as gazelas de Thompson, aproveitando a grama baixa que resta. Essa divisão natural permite que elas coexistam quase sem competição por alimento. Mas a jornada nunca foi fácil. O calor, a escassez de água e os rios repletos de crocodilos do Nilo estão sempre à espreita. Basta um único momento de atraso para custar a vida a um animal.
Mesmo assim, os rebanhos nunca param de avançar, porque à frente se estendem pastagens frescas, enquanto atrás deles repousa a sobrevivência de todo o Serengeti. É essa migração que sustenta predadores e necrófagos e preserva o equilíbrio de um dos maiores ecossistemas da Terra. Mas nem todos os indivíduos sobrevivem à migração. Pelas pradarias e ao longo das margens dos rios, a exaustão, a fome e as caçadas dos predadores deixam carcaças para trás. E a partir desses restos, um novo ciclo de vida começa. Lá no alto, os abutres já apareceram. Com sua visão excepcionalmente aguçada, eles conseguem avistar carcaças de animais a quilômetros de distância. Seus bicos fortes e afiados permitem que rasguem peles grossas que muitas outras espécies não conseguem penetrar. Apenas alguns minutos depois, as cegonhas marabu também chegam. Sua aparência um tanto bizarra esconde um papel incrivelmente importante. Seus bicos longos e poderosos permitem que elas alcancem profundamente a cavidade torácica e entre as articulações para extrair pedaços de carne que outros necrófagos deixaram para trás. E quando quase toda a carne já se foi, as hienas entram em ação. Com uma das forças de mordida mais poderosas do reino animal, elas conseguem esmagar até mesmo os ossos das pernas mais resistentes para alcançar a medula rica em nutrientes no interior. Quase nenhuma parte da carcaça é desperdiçada. À primeira vista, pode parecer uma cena brutal, mas são os esforços combinados dos abutres, marabus e hienas que mantêm o Serengeti limpo, limitando o crescimento de bactérias e impedindo a propagação de muitas doenças. Nesta terra, nem mesmo a morte é o fim, ela se torna uma fonte de vida para outras espécies, sustentando o ciclo infinito que nutre o Serengeti há milhões de anos. Após as caçadas implacáveis e o ciclo severo da vida, o Serengeti revela outro lado. É um mundo de pântanos tranquilos, onde a água reflete o céu azul e rebanhos de antílopes aquáticos pastam calmamente ao longo da margem. O antílope aquático é uma das espécies de antílopes de grande porte características da África. É facilmente reconhecido pelo anel branco de pelos ao redor da garupa, que se assemelha a um alvo marcante contra as savanas. Sua vida está intimamente ligada a rios, lagos e pântanos. A pelagem do antílope aquático secreta uma substância oleosa natural que repele a água, permitindo que ele nade através de pântanos ou se refugie em águas rasas quando perseguido por predadores. Os machos também possuem chifres longos e curvos em forma de lira, que servem tanto como armas para defender o território quanto como símbolos de força durante a época de acasalamento. Poucas pessoas percebem que seus próprios corpos também funcionam como um escudo natural. Suas glândulas sudoríparas produzem um odor característico que torna a carne do antílope aquático menos atraente para muitos predadores, dando a eles uma chance maior de sobreviver nas savanas.
O Serengeti não é apenas o lar de grandes mamíferos, os céus acima estão igualmente repletos de vida. Pelas savanas, a abetarda cori caminha com passos lentos e deliberados. Pesando até 18 quilos, é a ave voadora mais pesada do mundo, movendo-se com a dignidade serena de um monarca das planícies. Em outros lugares, a águia secretária caminha silenciosamente sobre suas pernas longas e esguias. Mas não se deixe enganar por sua aparência. Com apenas alguns coices incrivelmente poderosos, ela é capaz de matar até mesmo as cobras venenosas mais perigosas. Entre os pântanos, o grou de coroa cinzenta se destaca com sua crista dourada brilhante, semelhante a uma coroa real, tornando-se um dos símbolos mais belos da África Oriental. No alto das acácias, bandos de periquitos de Fischer voam alto sob a luz do sol. Sua plumagem brilhante em tons de verde, amarelo e vermelho traz toques vibrantes de cor às vastas savanas. O Serengeti não se define apenas por caçadas de tirar o fôlego, é também o lar de inúmeras criaturas vivas, cada uma com sua própria beleza e seu próprio papel, que juntas tecem uma das paisagens naturais mais vibrantes da Terra. O sol desaparece lentamente além do horizonte do Serengeti. Mais um dia chega ao fim nesta terra de caçadas, migrações e ciclos infinitos da vida. Aqui, todas as espécies de predadores a presas, de necrófagos a pequenos pássaros desempenham um papel insubstituível. É esse delicado equilíbrio que permitiu ao Serengeti perdurar por milhões de anos. Hoje, o Serengeti continua sendo um dos ecossistemas selvagens mais intactos do mundo, abrigando cerca de 2 milhões de gnus, 300 mil zebras, 900 mil gazelas de Thomson, além de milhares de leões, leopardos, hienas, chitas e cães selvagens africanos. Mais de 500 espécies de aves também chamam este lugar de lar ou utilizam como escala durante suas migrações. Mas essa terra magnífica enfrenta agora muitos desafios. As mudanças climáticas estão tornando os padrões de chuva cada vez mais imprevisíveis, com secas que se prolongam por mais tempo, enquanto atividades humanas como a expansão agrícola, a construção de estradas e o crescimento dos assentamentos estão reduzindo os habitats e fragmentando as rotas migratórias que existem há milhares de anos. Cientistas também alertam que, se o rio Mara continuar a perder água, a população de guinos que participa da grande migração poderá diminuir em centenas de milhares no futuro. Espécies icônicas, como a chita e o cão selvagem africano, continuam enfrentando intensa pressão devido à perda de habitat, conflitos com os seres humanos e o declínio das populações de presas, tornando a conservação mais urgente do que nunca.
Proteger o Serengeti não significa apenas proteger sua vida selvagem, significa também preservar um dos ecossistemas mais completos e magníficos da Terra, onde cada elo da cadeia ajuda a manter o delicado equilíbrio da natureza. Se você gostou dessa jornada de descobertas, não deixe de se inscrever no canal, deixar um comentário contando qual animal mais te impressionou e compartilhar este vídeo com outras pessoas que amam o mundo natural. Cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo a você histórias mais autênticas do mundo natural, ao mesmo tempo em que divulgamos a mensagem de conservação para ainda mais pessoas. Obrigado por se juntar a nós. Nos vemos novamente em nossa próxima jornada de descobertas, onde a natureza continuará contando as histórias extraordinárias que a humanidade ainda está aprendendo a ouvir.